Mas eu quero saber, falando, você falou de CES, é um evento que eu gosto muito de cobrir, é um evento extremamente Nossa, você cansativo. tá maluca. Porque assim, pra quem não conhece, Consumer Electronics Show acontece em Las Vegas. Ano novo, estourou o champanhe, abraçou a família, avião. Todo mundo. Todo jornalista que vai pra CES, dia 2 está embarcando. Triste. Mas assim, gostamos, né? Mas lá você tem assim um Ah, pavilhão muito legal. gigantesco. O que você já viu de mais legal na CES? Cara, já vi tanta coisa. É porque assim, só pra explicar ainda mais o que é a CES, na CES você tem literalmente de tudo. Desde linha branca de tecnologia, então você vai ver aquela super geladeira com aquela, sei lá, com inteligência artificial, nananã. Mas você vai ter até inovações que muitas vezes você nem imagina que você vai encontrar. Talvez um dos anos que eu achei mais. onde eu encontrei coisas mais diferentes, se não me engano, foi 2016, talvez. Não lembro. Foi que eu vi desde carro trocando de cor, funilaria toda ali meio que de um LED, sei lá Também. qual que era aquela tecnologia, que eu falei, meu Deus. Televisor dobrável, que ficava dentro do móvel ali, sendo apresentado, Enrolava. enrolava. Uhum. Era uma folha subindo assim. Que é esse televisor muito maluco? As câmeras 360 surgindo como Nossa, e hoje é uma maluca. Hoje é hypadíssimo. hypadíssimo, mas assim, surgindo como. Isso é muito legal. Da gente ver empresas, por exemplo, a DJI, desse tamanho. Em momentos lá, sei lá, em 2013, que era todo cara com um standzinho desse tamanho. E hoje gigantescos, assim. Curiosidade, eu cobri uma CES, não lembro em que ano também, com a primeira DJI Osmo Pocket. Há muitos anos eu fui cobrir uma CES e a gente estava tentando começar a levar menos equipamento, porque é uma feira gigante, Sim. você tem que ficar andando muito. E a gente estava tentando reduzir a quantidade de equipamentos e fomos testar com Tinha a já as DJI. GoPro, né? As Zack Edition, Tinha, não sei o quê, só mas que aí elas. sofre em lugar fechado, né? Sim, exato. Por conta do sensor. Aí a DJI chegou com essa. Já era muito legal, só que você vê a 3 agora. Eu só uso a 3 para fazer tudo. É um negócio desse tamanho. Mas naquela época era um sofrimento. Sim. Se não, a luz era sofrida, porque você tem que andar muito, a estabilização sempre ótima, afinal a gente tá falando de uma Nossa, empresa de que drone. estabilizadores. Aham. Que estabilizadores, marcas que eu não fazia ideia, mas marcas chinesas, que hoje a gente conhece um pouco mais, mas marcas chinesas entrando forte no mercado com estabilizadores gigantes, assim, não só para câmeras, mas também para smartphones e tudo mais. O que eu já vi lá? Puta, já vi de tudo. Aí você Moto vem. que anda sozinha, sabe umas coisas assim, já um pré inteligência artificial, motos autônomas. Sabe o que eu lembro? Você deve ter participado também. Sempre tem lá algum. É uma espécie de simulador de táxi aéreo. Sim. Uns helicópteros gigantes. A Uber geralmente tá junto e tal. Isso tem muito lá. É o tipo de coisa que a gente consegue ver que dá um vislumbre do futuro, né? E sabe umas coisas? Aí tem um pavilhão lá que parece uma grande feira de venda de bugiganga. Adoro. E ali é o néctar do néctar, ali é o creme de la creme do negócio. Porque tudo bem, se você é a BMW, apresentar um carro, tal, nanã, se você é uma Mercedes, se você é uma Sony. Samsung, se você é uma. Você tem estantes grandes, tá lá. Só que lá é o cara que tem uma empresa desse tamanho, só que ele tá vindo apostando numa ideia. E aí tinha umas coisas muito legais. Eu lembro que um ano a gente tava passando assim, eu vi um cara com um colete, né? Que era um colete assim, que era tipo como se fosse uma armadura, mas era um colete que vinha até as pernas, tal, não sei o quê. E eu sempre gostei de game pra caramba, fiquei olhando, calma aí, é o que eu tô pensando que era justamente pra te dar uma experiência ali mais realista de um jogo de tiro, pra você sentir os pontos de pressão na hora que você é atingido dentro do jogo. Falei, vou testar. Vou testar. E aí a gente tá sempre junto, né? Tem sempre alguém junto. Falei, vou testar, vamos lá. Isso aqui já vamos gravar um negócio aqui que deve ser legal, não sei o aqui. Meu, mas não era uma pressãozinha. E aí era o inglês do rapaz, porque ele era um chinês. A gente não se comunicou tão bem assim para ele me Acontece com explicar. frequência na Para ele CES. me explicar assim, que assim, ó, irmão, é uma pressão. É para você É um ter medo. simulador de É para tiro. você ter medo que na hora de jogar, você vai ter medo de levar os tiros. Mas não tinha me explicado. Aí, nossa, na hora que eu levo primeira pressão, falei, não, deve estar. Eu achei que estava errado. Eu achei que assim, meu, sei lá, às vezes um ponto aqui de pressão tá errado. Aí de repente eu levei o meu, aí ficou muito legal o conteúdo que a gente gravou, tal, não sei o quê. Mas isso eu lembro perfeitamente porque foi, nossa, foi uma porrada, até ficou roxo os pontos. Mas é esse tipo de coisa que, na época, tipo, essa coisa de a gente ter uma experiência mais real com o jogo, por exemplo, encontrar no standzinho pequenininho, é encontrar um simulador já do que seria um exoesqueleto
são nesses lugares. Por isso que eu acho tão legal um evento como esse. Nossa, eu tenho uma experiência de falando de experiências de CIES, não lembro quantas eu cobri também aí nos últimos anos, sei lá, 8, 9, 10, não sei, perdi as contas de quantos ano novo precisei interromper, praticamente sair de viagem para isso, mas eu lembro especificamente de um que foi quando triste, desculpa, momento triste, tá, galera, vou baixar o clima. Quando a Covid chegou, porque a FAQ começou em março, mais ou menos, né, e janeiro teve a CIES, porque ainda estava muito lá na Ásia, só que, gente, é uma feira em que, como você não falou, tem muita gente que vem da Ásia expor os seus Muita. produtos. Então, eu lembro que todo mundo voltou meio esquisito. Mas ninguém sabia o que era. Janeiro, aqui no Brasil, ninguém sabia o que era. E aí, depois de um tempo, saiu uma notícia de que possivelmente foi um dos centros. As pessoas não estavam acreditando no potencial daquilo. E aí, na CIES, com esse encontro gigante de pessoas, Encontro deu mundial, né? mundial. Aí foi péssimo, né? Depois aqui no Brasil, a gente ficou todo mundo meio ruim, mas todo mundo ficou quieto, descansando, achando que era um pós-evento. E aí depois aconteceu tudo o que aconteceu. E eu lembro que teve e aí, a CIES volta ou não volta? Sim. Porque, né, um evento Os muito grandes grande. eventos sempre sofrem. E a CS em número de visitantes, é um negócio muito absurdo. E todos esses eventos sofrem com isso, né? Sim. Da extinção ou não deles. Sim, a MWC é um outro evento, que é a Mobile Sim. World Congress, que é mais focado em celular, que na verdade teve uma mudança muito grande. Esse acontece em Barcelona. Ele teve uma mudança muito grande ao longo dos anos, que eu acho que reflete muito também o mercado, né? Porque antes a gente via muito lançamento de celular lá. Só que há alguns anos não é mais tão comum. Por exemplo, a Samsung saiu para fazer o seu próprio Unpacked. As marcas saíram desses eventos para fazer os seus próprios eventos. O tamanho que ficou a importância do celular na vida da gente. Desse ano, né, que eu fui, por exemplo, você vê muita coisa relacionada à conectividade. Então você vê mais marcas de conectividade do que dos celulares em si. E isso mostra que uma feira de mobile, hoje em dia, ela mudou de foco, porque as empresas estão tão grandes, estão ganhando tanto, faturando tanto com celulares, que elas precisam sair daquelas feiras e fazer o seu próprio grande evento. O maior evento de games da história dos videogames, que é a E3, a Electronic Entertainment Expo, sofreu exatamente disso. Assim, eu também cansei de cobrir E3 desde a década, sei lá, desde os anos 2000, cobrindo o E3, a última em 2019, eu estava presente também, e e ao longo dos anos, foi sofrendo com isso, porque assim, olha, tá deixando de ser relevante. Tá deixando de ser relevante porque as empresas, acho que se não me engano, a Nintendo foi uma das primeiras a deixar de fazer o seu evento presencial lá com os grandes anúncios para fazer digitalmente. E aí, uma atrás da outra, foram deixando e por que dividir tanto espaço com tantas empresas ao mesmo tempo se eu posso fazer o meu só? E aí foi e é muito emblemático isso assim, porque como eu trabalho com tech há tanto tempo, é triste por um lado, e é natural que isso aconteça, mas é muito triste por um lado, porque são tantas histórias de coberturas, tantos amigos que a gente vai adquirindo ao longo da história, e tantos lançamentos que você vê que não deram em nada, e muitos outros que viraram gigantes, assim, do universo dos games, falando particularmente dos games, assim, que é impressionante, e é muito orgulhoso estar presente nesses eventos, né, assim. Eu acho muito importante, muito engrandecedor, né, pra gente também, pro nosso trabalho, a gente estar presente nessas feiras. Eu também acho muito triste essa extinção cada vez maior. A MWC também estava nessa de vai ou não vai, mas tá lá se mantendo ainda. Mas eu acho triste, porque é o que você falou, a gente faz muito networking, a gente aprende muito com as pessoas que estão lá, a gente tem a oportunidade de, seja nos games, você falar com alguém que tá ali por trás do desenvolvimento, no caso de produto, com alguém que ajudou a desenvolver aquele produto, você consegue cavar ali coisas que você nem sabia que existia, e você andando naqueles pavilhões você encontra e acaba bombando nas redes sociais, por exemplo. Sabe uma coisa que você falou que eu achei engraçado, que assim, agora eu tô pensando aqui, nossa, é verdade. Quando você falou de, pô, eu tava visitando lá o stand da DJI e tal, não sei o que, a gente precisava usar menos equipamento, levar menos coisa, tem que ser mais leve, tem que ser mais prático, a gente tem conteúdo e cada vez mais com vídeo, e não só vídeo, mas texto, muitas coisas para subir, o jornalista tinha essa função de one man army ali, né, cobrir tudo. E lembrando que nos primeiros eventos era isso, assim, era câmera, era tripé, era luz, era microfone e tal, não sei o que, como hoje, muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E nem sempre a gente conseguia credenciar equipes inteiras, né? Porque Sim. mesmo trabalhando em site, você tendo equipes, Com custo alto, né? e às vezes eles não deixam. Falam assim, não, só foi aprovado a marca que convida, às vezes fala, não, é só um jornalista. Isso é legal de falar.
muito o Bastidor. outro lado, dos bastidores, que às vezes a galera nem sabe assim, nossa, aquela equipe foi com. Os caras foram com 3, a equipe porque foram com 3, foram com 1. Isso é muito legal, que as pessoas nem imaginam essas coberturas grandes. Né? Não. E se é especificamente, quando você chega no estacionamento que tem aqueles caminhões do The Verge, do CNET, dos grandes sites de tecnologia lá dos Estados Unidos, eles têm caminhões inteiros de Sim. equipamento e Estúdios. chega para editar e postar na hora. Chega a gente com o nosso tripé, a câmera, eu no auge dos meus 48 É quilos, isso. carregando tudo. As pessoas não sabem, acham que é tudo muito glamouroso. Isso é uma coisa interessante da gente trazer, Nossa, né? cansei de fazer isso. Vai lá, arruma a câmera, tá, não sei o que, né? Vai falar com tal executivo, deixa tudo certinho, não sei o que. Vou lá, ajusta a câmera, vira o visor, na época quando a câmera tinha o visor já, virava o visor, dá o rec, não sei o que, tem que ficar esperto. E se você grava, você não tá monitorando o áudio ali, não sei Perdeu. o que, é impressionante. Você pode perder uma entrevista inteira. Mas a gente tá falando aqui muito desses bastidores, são muito legais.